Boa noite a todos, em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos dizer assim, vamos confessar a palavra de Deus, vamos dizer assim: aquele que habita, diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. Vamos descansar no Senhor nessa noite, amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 6, verso 1. E hoje nós temos uma reflexão especial. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui nessa noite estão enfrentando, de alguma forma, em algum nível, algum tipo de conflito. De alguma forma ou de algum nível, algum tipo de conflito. Todos nós em alguma frente estamos batendo de frente com outras forças antagônicas. E não necessariamente, eu não estou falando, eu já falei sobre guerra espiritual, estou falando da vida comum, do dia a dia, dos ambientes onde a gente anda. Na nossa família, no trabalho, na empresa, na escola, na rua, na vizinhança, na reunião de condomínio. A gente, de alguma forma, enfrenta conflitos a todo momento. Enfrentamos algum tipo de conflito. E não sei se eu falei na igreja, mas na igreja também. Lá no grupo familiar, a gente tem uma reunião. Que dificuldade, que difícil é que a gente não vá numa reunião e internamente a gente não sinta algum tipo de diferença com o outro, porque o outro pensa de uma forma que a gente não pensa, o outro tem um temperamento que é diferente do nosso, uma maneira de abordar, uma maneira de ser. Então, a todo momento, as coisas estão esquentando dentro do nosso coração. Essa é uma realidade. E como é importante para nós aprendermos, sermos guiados pelo Espírito Santo para trafegarmos esses conflitos. Porque algumas pessoas, presta bem atenção, algumas pessoas, elas ficam presas no tempo. É como se elas ficassem presas no tempo. Elas não resolvem suas diferenças. E como não resolvem suas diferenças, elas ficam empatadas. Elas ficam paradas ali, lidando com aquelas forças de oposição e não conseguem ver o que elas vão fazer, elas não conseguem decidir dentro do seu coração, estabelecer a paz, enxergar uma saída para aquilo ali e permanecem da mesma forma ao longo dos anos. Tem pessoas que não saem dos mesmos conflitos durante muitos anos. Eu pergunto, é uma reflexão que nós precisamos fazer nessa noite. Será que eu estou conseguindo fluir na minha vida? Será que eu não estou nem perguntando, presta bem atenção, porque eu tenho certeza que você tem a oposição, a dificuldade e o conflito na sua vida. Mas a pergunta é, você tem conseguido sair desses conflitos? Porque não é ignorar. Porque tem muita gente, eu sempre falo aqui, a cultura brasileira, ela gosta de fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Não tem problema. A mesma coisa, uma coisa muito comum, por exemplo, problemas no lar, problemas com o cônjuge. A maioria dos casais fingem que não tem problema. Quer dizer, eles brigam, eles estão sempre empatando sobre as mesmas questões, mas eles fingem que aquilo ali não está acontecendo. E sabe que às vezes as pessoas tomam um susto quando um casal diz assim: eu vou me divorciar, nós vamos nos separar. Porque ninguém sabia que estava havendo conflito.
não se falava. As pessoas vão carregando dentro de si seus problemas e não falam para ninguém, muito especialmente dentro do casamento. Mas em todas as dimensões, nós brasileiros somos assim. Nós guardamos para nós nossas lutas, nossas dificuldades. Por isso é tão importante nós aprendermos a lidar com os conflitos e vencermos esses conflitos, superarmos esses conflitos. Vencer talvez não seja a palavra, mas superar esses conflitos para que a gente possa seguir adiante. Porque enquanto a gente está fixado, enquanto a gente não consegue estabelecer a paz dentro do nosso coração, a gente está preso, a gente não evolui. E por isso que eu usei essa palavra, promoção e capacitação. Porque toda vez que você vence um conflito, você é promovido na vida. Você é capacitado na vida. Tem um texto bíblico que eu acho maravilhoso, que às vezes as pessoas às vezes elas têm dificuldade de entender, que está em Tiago. Você não precisa necessariamente abrir agora, mas depois, se você tiver curiosidade, tem pessoas que dizem, será que o pastor está lendo a Bíblia mesmo? Então, vamos lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E aqui nós estamos falando de um antagonismo, nós estamos falando de uma oposição, nós estamos falando de um conflito. Tenham grande alegria, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu quero ilustrar isso que eu estou dizendo com uma realidade de educação de filhos. Você imagina uma criança, e tem muitas crianças assim como eu vou descrever. Uma criança que seja, porque os pais hoje em dia eles têm muito medo. A gente tem medo, eu sou pai também. A gente tem mais medo do que os nossos pais tiveram. Eu sempre fico impressionado que minha mãe e meu pai não tinham problema que eu voltasse da escola sozinho com 8 anos de idade. Você imagina seu filho voltando de casa, voltando da escola para casa com 8 anos de idade? Quantos deixariam seu filho voltar para casa com 8 anos de idade, sozinho? Hein? Eu vejo que o meu pai, e aqui quem é da velha guarda, né? Eu tenho mais de 50, tem histórias dessas para contar. Te vira, não tem quem te pegue, não tem carro, não tem nada disso. Pega o busão, ou se não, vem com a pasta, a mochila nas costas e voltando. Mas imaginem a situação hoje de um filho que é criado dentro de uma bolha. O pai não deixa ele brincar com outras crianças, só brinca com adulto. O pai não deixa ele brincar com sujeira. O pai não deixa ele tirar os pés para caminhar no chão direto. O pai não deixa que ele veja nada na televisão que seja alguma coisa fora, né, do normal. O pai não conta nenhuma notícia triste para ele. Morreu um parente, não conta também que morreu um parente. Não fala a realidade. E assim por diante, vai protegendo ele de todas as formas possíveis. Imagina quando essa criança crescer, como é que vai ser a vida dela? Como vocês acham que vai ser a vida dela? Vai ser mais fácil ou mais difícil? Vai ser mais difícil. Exatamente isso. E é por isso que Deus, que nos ama como Pai, permite e trabalha conosco por meio das provações e dos conflitos que nós passamos. O conflito que você está passando, você chega e diz, Senhor, me livra desse conflito, me livra desse problema. Porque a maioria de nós queremos que Deus nos tire magicamente aquela pessoa que nos incomoda da nossa frente. Essa assombração, Senhor, tira essa assombração da minha volta. Tira essa miséria. Que saia daqui. A maioria de nós queremos isso. Mas Deus
quer trabalhar no nosso coração, do jeito como nós nos relacionamos com as pessoas e com os problemas que acontecem na nossa vida. Porque quando nós aprendermos pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a navegar nesses mares revoltosos, nós começamos a experimentar uma promoção na nossa vida e uma capacitação. Quer dizer, talvez aqueles sonhos que você tem, que Deus colocou no seu coração, você só vai vivenciá-los, aquelas realidades do reino que Deus quer entregar na sua vida, aquelas responsabilidades, você só vai conseguir se você tiver a coragem e a sabedoria de enfrentar suas provações, suas dificuldades, as oposições que surgem na sua volta. Então, é isso que nós queremos aprender. Aprender com Deus, aprender com Jesus. Sermos guiados pelo Espírito Santo para navegarmos em meio ao conflito, porque nós seremos promovidos e capacitados. Quantos aqui querem ser promovidos e capacitados? Eu quero. Tanta coisa a gente anela no nosso coração. Eu disse, bom, quantas coisas você orou para o Senhor? Senhor, me concede esse privilégio, coisas boas. Você pediu para Deus, olha, isso aqui é tão bom. Ele disse assim, para um pouquinho que eu vou ter que te preparar para isso. E aí Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para que a gente possa ser promovido e capacitado para aquilo que virá. Amém? Agora, quando eu fico sem conseguir resolver conflitos internamente de dentro da minha alma e fico naquela luta sempre permanente, eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer. E não adianta dizer, Senhor, o que acontece? Por que a minha vida está sempre no mesmo patamar? Por que a minha vida parece uma repetição de ciclos? Ou porque eu não resolvi algumas coisas dentro do meu coração. E aquilo que está no meu coração vai impactar a minha vida. Não adianta, por mais que eu disfarce. O que eu sou, eu levo para tudo que eu faço. O que há no meu coração estará junto comigo em tudo, por mais que eu tente disfarçar. Então não adianta. Preciso resolver as coisas dentro do nosso coração. E eu quero, agora voltando para o texto principal, que é o texto de Atos, capítulo 6, que é um texto para mim, que nos ensina muito sobre essa realidade. A igreja começa a enfrentar problemas, tá? Então nós vamos ver aqui, Atos capítulo 6, verso 1 ao 7, diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiu murmúrios de descontentamento. Então presta atenção, sempre quando há um movimento, sempre que você se move para evoluir, vai sempre acontecer o conflito. A igreja, vejam só, o número de discípulos crescia, então houve murmúrios de descontentamento. Então, quando você se mover do seu lugar, quando você disser assim, eu vou sair desse ponto aqui, por exemplo, eu vou me comprometer com Deus, eu vou me batizar, eu vou me ofertar ao Senhor para usar os meus dons na presença de Deus. Quando você decide isso, alguma coisa também se move na sua volta. Os aguapés, né, como a gente se diz, começam a se mexer. Então, você também vai enfrentar forças antagônicas, porque você saiu da onde você estava. Você decidiu evoluir. Então, isso acontece na igreja de uma forma geral. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Naquela época, gente, a pessoa se convertia. Quando ela não era convertida, entre os judeus, a família era obrigada a cuidar das suas viúvas. Não existia previdência social. Hoje em dia a viúva fica com a pensão do marido. Naquela época não, morria o marido, ficava sem sustento. Morreu o marido, ficava sem sustento. Então, uma viúva que se convertia, a família dizia assim, tu quer ser cristã? Então te vira aí,
Quem tinha que assumir a viúva era a igreja que assumia a viúva. A igreja tinha que sustentar a viúva, porque era uma nova comunidade, uma nova família. Por isso que a Bíblia diz família de Deus, porque a igreja era considerada uma nova família. E quando a pessoa se unia àquela família, aqueles que ficavam na família de origem consanguínea diziam assim: tu vai querer te unir com eles? Tu vai nos rejeitar? Então fica aí, eles que se virem contigo. E era isso que acontecia. Só que algumas viúvas, que é de fala grega, os judeus de fala grega, eram aqueles que estavam fora de Jerusalém e vinham, depois de velhos, viver em Jerusalém. Eles viviam fora de Israel, mas queriam morrer perto da sua nação de origem. Então, por isso se chamavam judeus de fala grega. E aí começou a dar essa problemática toda. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. A tarefa do líder é as questões espirituais e a palavra de Deus. Isso é bem claro na palavra de Deus em Atos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. Olha aqui, nós já saímos do outro ponto. Tinha descontentamento, e aí começou já a haver contentamento, começou a haver solução do problema. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. E aí, aqui o ponto principal. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Quando foi solucionado o conflito, houve mais um boom, houve mais um estouro de crescimento dentro da igreja. Aquilo que aconteceu com a igreja, num nível comunitário, é aquilo que também acontece na nossa vida em nível individual. Quando nós encaramos um problema, quando nós solucionamos um conflito dentro do nosso coração, nossa vida avança, evolui. Daqui a pouco você está tendo oportunidades que não tinha antes. As pessoas conseguem ver em você aquilo que não viam antes. Daqui a pouco você se tornou uma pessoa responsável. Você era um irresponsável, agora você é responsável. As pessoas enxergam. Você era impulsivo, agora você tem um autocontrole. As pessoas enxergam isso em você e elas pegam e confiam em você. Isso aconteceu na minha vida, acontece na vida de todo mundo. Por isso a importância da gente aprender a solucionar as nossas brigas, as nossas dificuldades, os nossos antagonismos. Bom, como que a gente faz isso? Biblicamente a gente aprende muita coisa. Eu quero falar para vocês algumas coisas que Deus me dê graça para ser bem objetivo. A primeira coisa, tá? Vamos colocar aí para o pessoal. Para você pegar. Isso aqui é fundamental para você, gente. Isso aqui é ouro para você. Presta bem atenção, isso é ouro para você. Você vai precisar disso aqui. Volte para o seu lugar. Você quer resolver um conflito na sua vida? E muitos conflitos acontecem na sua vida porque você está fora do seu lugar. Fora do seu lugar. Por exemplo, tem muitas pessoas dentro da família, vou falar da família, depois vou falar de outros lugares. Mas, por exemplo, tem muita gente dentro da família, os filhos, por exemplo, querem ser pais dos seus pais. Não tente ser pai dos seus pais, porque isso não é bom para você e não é bom para o seu pai. Você fica querendo dar moral, lição de moral no seu pai. Filho que está aqui, não fica tentando dar lição de moral no seu pai. Esse não é o seu papel. Ah, mas o meu pai fez isso, o meu pai fez aquilo, o meu pai disse tal coisa.
não compete a você dar lição de moral ao seu pai ou à sua mãe. E quando nós saímos do nosso lugar, o que acontece? Começa a ter um estremecimento. Se o seu pai não fica incomodado com aquilo que você fala, mas na maioria fica incomodado, o seu irmão fica incomodado. Aí você vê aquela briga. Mas quem é tu para estar dizendo isso aí para o pai? Quem tu pensa que é? Vejam só, quando você sai do seu lugar, você causa um estremecimento dentro da sua família. Por isso a gente precisa saber qual é o nosso lugar. A mesma coisa dentro da empresa. Você não é o chefe. Você não é o chefe. Mas você quer ser o chefe. E porque você quer ser o chefe, você começa a querer dar ordem nos seus colegas, mas você não tem essa função. Saia desse lugar, porque você não é o chefe. Respeite a pessoa que foi colocada ali, porque quando você sai do seu lugar, todo mundo fica incomodado. Porque apesar de respeitarem aquilo que você faz, talvez pelo seu temperamento, às vezes você é impulsivo, às vezes você tem uma força de imposição, as pessoas no fundo e no seu coração não gostam. E muitas vezes elas estão te sabotando, porque você tomou um lugar que não é o seu. Então nós temos que aprender a saber nos colocar no nosso lugar. É a mesma coisa aqui dentro da igreja. Aqui na igreja todo mundo tem um lugar. Tem um lugar. A minha esposa é responsável pelo louvor. Ela que decide as músicas, ela é que, junto com os meninos aqui, vê quais vão ser os arranjos e tal. É um ministério, sempre foi um ministério dela. Imagina se eu chego e começo a dar pitaco. Se eu, sem falar com ela, vou lá falar com o Mateus, e digo: Mateus, eu quero que tu cante essa música aqui. Aí o Mateus vem tocar a música. E a minha esposa: ué, que isso? Foi o pastor que mandou. Mas escuta só, qual é o meu lugar? Eu sou pastor. Se eu tenho que resolver alguma coisa, eu primeiro tenho que falar com a minha esposa e dizer assim: olha, às vezes eu faço isso, não dá para cantar aquela música, eu gosto dessa música que eu acho que é bom e legal, mas eu tenho que falar com ela primeiro, não posso atravessar, entendeu? A gente tem que saber qual é o nosso lugar. A gente tem que saber exatamente. Quando a gente não sabe, nós geramos conflitos na nossa vida. A gente tem que respeitar quem tem história onde nós estamos. Quem chegou primeiro, nós temos que respeitar. Eu me lembro quando a gente chegou aqui, a 1996, 28 anos atrás, tinha outro pastor antes de mim. E você imagina, o pastor tinha saído e eu tinha assumido. Eu fiquei 2 anos ouvindo o pessoal dizer assim: ai, que saudade do pastor fulano de tal. Como eu gostava quando ele cantava na igreja. Digo, pois é. Que pena, né? Não está mais. Gente, foram muitas vezes que eu ouvi. Muitas vezes. Agora, se eu chegasse e começasse a falar mal do pastor. Mas ele fez isso. Ele fez aquilo. Ele fez aquele outro. Vocês tinham que me valorizar aqui. Não, nós aprendemos, nós sabemos que aquele homem começou a obra, aquele homem começou o trabalho, aquele homem teve ali durante um tempo e teve sua importância na comunidade. E enquanto ele esteve ali, ele fez o seu papel. Então nós suportamos isso, aguentamos isso, e isso foi um fator de pacificação para a igreja e para nós também. Por isso, você quer resolver muitos problemas e conflitos que você está vivendo hoje? Presta bem atenção. Será que você está no seu lugar? Será que você está ocupando o seu lugar? Presta bem atenção. Se você não está, volta para o seu lugar, você vai ver que as coisas vão começar a funcionar muito bem, em nome de Jesus. Segunda coisa, vamos lá. Mude o que pode ser mudado. Tem muita coisa que está acontecendo
que nós não podemos ser omissos. Tem gente que é omissa. Por exemplo, tem pessoas em diversos grupos que nós temos, muitos grupos que nós poderíamos falar, que são abusadas. Conhece gente abusada ou não? Gente que vai transpondo espaços, gente que vai falando o que não deve, gente que vai tomando conta, se impondo. Então você precisa ser a pessoa que vai falar. Se você está em um determinado lugar e você viu que alguma coisa está errada, a gente tem que falar. A gente tem que assumir a responsabilidade. A gente não pode deixar as coisas acontecerem. Veja o que os apóstolos fazem. Os apóstolos vêm, eles não ficam ali simplesmente dizendo assim, nós temos um problema aqui entre o pessoal, né, os parentes das viúvas de fala grega e as viúvas de fala hebraica, vamos orar ao Senhor, toca o coração, não, vamos resolver esse problema aqui, tem um problema aqui, e se tem uma pessoa abusada, você tem que falar, tem que chegar e dizer assim, para um pouquinho, eu acho que tu está falando coisa que tu não tem que falar, eu acho que tu está agindo de uma forma que tu não tem que agir, eu acho que tu tem que dar, segura, tem muita gente abusada por aí, porque as pessoas não têm coragem de assumir e mudar o que precisa ser mudado. A gente fica esperando pelos outros. Tomara que alguém faça alguma coisa. Ninguém faz nada. E por que você não faz? Muitos conflitos aí você fica... Muitas vezes você está indignado. Tem gente que fica só reclamando e falando pelas coisas, fofoca. Mas aquele fulano... Meu Deus do céu, quem é que aguenta ele? Olha só o jeito que ele se comporta, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele se porta. Mas ninguém fala nada, todo mundo fala pelas costas e fica indignado. Importância da gente mudar aquilo que está nas nossas mãos para ser mudado. Às vezes nós ficamos só protestando, protestamos, mas não mudamos aquilo que a gente precisa mudar. Tem coisas que a gente precisa orientar as pessoas. Às vezes você vê gente fazendo um trabalho ruim na sua volta, você tem que orientar a pessoa. Você não pode... Nós estamos demais na nossa sociedade e por isso nós sofremos, nós estamos passivos. Nós olhamos as coisas acontecendo e não resolvemos. Nós podemos resolver e não resolvemos. A gente está o lixo no chão do seu lado, aí do lado, na igreja, tem um copo atirado. Você chegou na igreja, tem um copo atirado debaixo da sua cadeira. O que você faz? Fala mal dos diáconos ou você pega o seu lixinho e joga? Pega o copinho e joga no lixo. Querido, nós temos que mudar aquilo que nós podemos mudar. Então pega o copinho e joga no lixo. Não é assim? É assim que a gente faz. A gente muda aquilo que a gente pode mudar. Às vezes a gente fica demais na resenha. E isso é uma das coisas mais efetivas que nós podemos fazer na nossa vida, mudar aquilo que pode ser mudado. A gente precisa se comunicar, gente. A gente precisa falar. A gente precisa manifestar as coisas que estão dentro do nosso coração e as preocupações que nós temos na nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós resolvemos conflitos e nós conseguimos evoluir. Seu grupo está evoluindo, seu grupo familiar está evoluindo. Tem coisas às vezes que precisam ser faladas no grupo que não estão funcionando. Coisas desagradáveis para todo mundo, vamos falar. Comunicação. Nunca deixe de falar aquilo que precisa ser falado. Nunca deixe de mudar aquilo que você pode fazer acontecer. Amém, queridos? Terceiro lugar. Entenda o que você está sentindo. Às vezes a gente se incomoda com algumas pessoas.
algumas pessoas nos irritam e é fonte de conflito para nós. Não tem gente que lhe irrita aqui na igreja? Sim ou não, meu irmão? Tá com medo que o irmão está aí do lado, né? Vá que ele veja. A gente tem muitas pessoas que nos irritam. Mas isso não é novidade. Agora, nós poderíamos resolver muito esse problema nos perguntando, porque a gente toma pouco tempo para refletir. A gente, na nossa sociedade, nós somos muito mais dados a fazermos coisas, a olharmos para fora, a julgarmos os outros, do que fazemos uma avaliação de nós mesmos. Hoje em dia as pessoas estão ensinando, né, inteligência emocional. Inteligência emocional, eu diria que é inteligência espiritual. É você olhar para dentro. A Bíblia já nos ensina. Jesus já disse, né? Os fariseus ficavam olhando o exterior do copo, quando dentro do copo havia uma série de sujidades. Nós temos que olhar para dentro. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que essa pessoa me irrita tanto? Por que eu estou me incomodando? Esse ano aqui eu tive um caso muito especial na minha vida também. Eu estava me incomodando com uma pessoa. E eu cheguei e falei até para minha esposa: essa pessoa está me incomodando. Estou me irritando com essa pessoa. Profundamente. E aí, sabe que Deus falou com Jonas, né? É justa essa tua ira? Quando Jonas estava muito bravo porque uma planta tinha secado e estava dando sombra para ele. Ele pergunta: é justa essa tua ira? E eu senti como se Deus estivesse fazendo a mesma pergunta no meu coração. É justa essa tua ira? Está certo essa incomodação que tu tens? Aí eu comecei a refletir profundamente. Por que será que essa pessoa está me incomodando? Por que será que essa pessoa está me incomodando? Gente, eu descobri que essa pessoa estava me incomodando porque ela estava fazendo coisas que eu deveria fazer. E por isso que ela estava me incomodando. Porque ela estava sendo voluntariosa e realizando coisas que eu mesmo deveria fazer. Então eu disse: Senhor, me perdoa. Não é justa a minha ira. Não é justa a minha incomodação. Eu aprendo com essa emoção negativa. Eu quero dizer para você: aprenda com as emoções negativas que você tem. Descubra de onde elas estão saindo. Às vezes você tem raiva de uma pessoa que você tem medo dela. Você tem medo que essa pessoa tire o seu lugar. Você chega, está aí no grupo de louvor. Vou dar um exemplo do grupo de louvor, já que estamos falando no grupo de louvor. Chega no grupo de louvor aí, uma pessoa nova. E aí aquela pessoa começa a tocar um instrumento e as pessoas: não gostei dessa pessoa. Mas por que não gostou? Talvez porque essa pessoa tem um brilho que no seu entendimento vai tirar o teu lugar. Olha só como o medo, vejam só como o medo pode nos levar a ficarmos contra uma pessoa. Às vezes você pensa que uma pessoa está perseguindo você, que está querendo o teu mal, mas na verdade é você que está com medo dela. É você que está enxergando essa ameaça. E isso afeta a maneira como você se sente em relação a ela. Por isso que Jesus fala tanto de olhar para dentro, de consultar o coração, que é do coração que saem os piores problemas. Por isso a gente não pode olhar só para fora, mas olhar muito para dentro. Por que eu me sinto como eu me sinto? Por que eu me incomodo com essas coisas? Tenho que me perguntar: como é que eu estou me vendo nessa situação? Essa situação está me incomodando, mas como é que eu estou me vendo nessa situação? São perguntas que eu preciso fazer para que eu possa, entendendo isso, vejam só, o entendimento que eu tive do problema que eu estava tendo hoje, esse ano,
acabou com o meu conflito. Acabou com o meu conflito e me abençoou. Minhas atitudes mudaram. Eu senti um crescimento a partir daquele entendimento. Eu entendi coisas que eu estava deixando de fazer e que eu sempre fiz. Coisas que eu estava me acomodando. Então, vejam como os conflitos são uma capacitação e uma promoção para as nossas vidas. E por último, gente, importante. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero falar essas coisas que eu acho que são as mais importantes. Vamos lá. Conserte o que você falou. Você quer resolver conflitos, problemas, ir adiante, conserte o que você falou. Às vezes nós falamos coisas sem ter informação. Uma das coisas que mais nós fazemos é falar coisas sem embasamento, mal fundamentadas. Às vezes o nosso conhecimento é limitado. E parece que quanto mais limitado é o nosso conhecimento, mais nós vamos lá e falamos coisas que não deveríamos falar. Outro dia, um irmão chegou e contou uma história também do seu trabalho para mim. E ele falou algo para alguém do seu trabalho e essa pessoa disse assim, não sabe o problema que eu estou vivendo. Ele não gostou. Tu não sabe o problema que eu estou vivendo. Aí o irmão chegou e disse, não, me desculpa, eu não sabia esse problema que tu estava vivendo. Quando a gente fala uma coisa que a gente não deveria ter falado, melhor forma que tem, não é ficar justificando aquilo que a gente falou, é ser rápido em reconhecer. É ser rápido em consertar aquilo que a gente falou. Não, eu falei, eu não devia ter falado isso. Perdoa. Realmente foi equivocado. E a gente faz isso com muita frequência. Dentro de casa é a coisa mais comum a gente olhar para alguém e criticar alguma coisa. Criticar a esposa, criticar o filho, e daqui a pouco a gente vê que estava errado. Mas a gente fica bem quietinho. É ou não é? Você quando está errado, você fala logo ou você fica quietinho? A maioria das pessoas fica bem quietinho. Não, falar nada. Assim ninguém nota que eu errei. A gente tem que ser rápido. A gente tem que aprender isso. Porque isso nos dá uma vacina. Porque depois que a gente toma um choque de dizer uma bobagem e ter que voltar atrás, a gente fica mais cuidadoso naquilo que vai falar. Fica muito mais cuidadoso. Sabem que a gente aqui na igreja trata muitos problemas e conflitos. A gente está toda hora atendendo gente, eu e minha esposa. E uma das coisas que eu mais aprendi ao longo desses anos é não me apressar a dar um veredito para alguma coisa. Calma. Às vezes a gente vê uma coisa de longe e se indigna e tem vontade de ir lá e dar-lhe uma ripada, né? Como dizem, dar-lhe uma ripada na pessoa. Calma. Eu aprendi isso no meu coração. Calma. Não vai chegar de voadeira. Pergunta. Procura entender. E quando nós avançamos o sinal, nós temos que ser muito, mas muito rápidos em reconhecer. Porque se a gente fica persistindo e se abraçando com o nosso erro, aquilo vai nos trazer um prejuízo tremendo. E a gente vai deixar de ser promovido e de avançar na nossa vida espiritual. Então, queridos, às vezes nós temos grosserias injustificadas na nossa vida. Às vezes somos grosseiros. Às vezes somos, em algum momento da nossa vida, nós somos pegos num estado de ânimo não favorável e dizemos coisas. Escuta, e as pessoas às vezes nem nos falam nada e nós deixamos assim, vai lá e conserta. Mesmo que pareça que a pessoa não se incomodou, nem se ofendeu, vá lá e fala, o que eu falei não foi legal. O jeito que eu falei não foi legal. Então me perdoa. Então toda vez que você faz isso, presta bem atenção. Você constrói um ambiente para a sua vida, na qual a sua vida vai prosperar e vai avançar.
Suas relações dentro de casa vão ser diferentes. Ó, tem marido aí que fica se queixando que a esposa não quer saber de intimidade com ele. Tem muitos maridos que reclamam, mas tem muito marido que não é carinhoso com a sua esposa. E aí depois quer carinho também. Tem que aprender, entendeu? Tem que aprender que aquilo que a gente semeia na nossa vida, no nosso dia a dia, vai ter implicações. Vai ter implicações na nossa vida. Vai ter implicações na igreja, vai ter implicações na escola, vai ter implicações em todo lugar. Alguns de nós aqui fazemos faculdade. Quem é que está fazendo faculdade aí? É alguém que está fazendo faculdade? Beleza. Como é que é a sua atitude com os colegas, com as pessoas que estão junto? A importância da gente ter o cuidado na maneira como anda. Saber se colocar no seu lugar. Imagina, você está lá dentro da sala de aula, quer ter atitude de professor. Calma, tem só um professor dentro da sala de aula. Ah, mas eu tenho experiência. Fica quietinho, não é o teu lugar. O dia que você ser professor, fizer o concurso, for contratado, você é o professor. Entendeu? Mas quanto isso, você não é o professor, fica tranquilo ali. Ah, mas eu sei, não tenta corrigir o teu professor. Ah, você quer guerra? Ah, o professor está me perseguindo. Você tentou dar aula para ele? Aí depois vem aquela provinha que é uma bomba. Não sabe por quê. Então a gente tem que aprender. Construir um lugar de paz dentro do nosso coração e com as pessoas que estão na nossa volta. Isso primeiro dentro do nosso coração. Entendeu? Nós primeiro temos que buscar um caminho de paz dentro de nós com as pessoas que estão à nossa volta. E depois nós vamos ver o resultado disso em todo o nosso andar, na maneira como as pessoas nos respondem. Isso muda tudo. Então eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, orar com cada um de vocês, para que o Senhor dê graça a cada um de nós, o Espírito Santo dê a inspiração e a sabedoria que Ele deu para a igreja naquele momento, de saber o que fazer com aquelas viúvas que estavam sendo desatendidas. Porque o seu problema não é viúvas desatendidas, mas o seu problema é muito diferente. Mas você precisa da sabedoria do Espírito Santo também, da graça de Deus, para você conseguir resolver esses problemas, aonde você está. E quando nós abrimos o nosso coração com humildade, quando dizemos, Deus me ensina e me mostra como é que eu tenho que resolver esse problema, o Espírito Santo nunca falha. O Espírito Santo nunca falha. Sempre traz a provisão que nós necessitamos. Olha, eu dou graças a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado ao longo desses anos. Porque nós temos enfrentado, né, pastor? As coisas assim, não tem coisas que a gente nem pode contar. O que a gente já enfrentou aqui dentro da igreja, de problemas. Mas em todas as situações o Senhor tem nos dado vitória. Porque nós procuramos não fazer. Eu sou pastor aqui, vocês vão fazer o que eu estou mandando. Não. A gente sempre procurou buscar o diálogo. Retroceder quando era possível. Avançar. Sabe? Olhar para dentro de nós mesmos e buscar a solução. Então é nesse caminho que nós queremos falar também para você. Na sua vida, aonde você está na igreja, talvez nesse momento você está tendo algum problema aqui na igreja mesmo. Algumas coisas que estão te incomodando. Eu quero só dizer uma coisa para você, não adianta você fugir, porque o problema é no seu coração. Aí você diz assim, eu vou me embora dessa igreja aqui, e eu vou para a igreja aquela bonita que tem lá, que lá não tem problema.
Só que onde é que está o problema? Onde é que está o problema e o conflito? Aonde que está? É no coração. E você vai levar o seu coração para lá. Esse coração malandro, que é o nosso, né? Coração humano, você vai levar para lá. Mas às vezes as pessoas têm que ver isso aí por si mesmo. E está bem. Eu não tenho problema que a pessoa diga assim, não, aqui não é o meu lugar. Beleza. Mas é importante você saber que os nossos problemas começam no coração, não lá fora. É aqui dentro. É como eu respondo. Por que me incomoda? Me incomoda a mim. Então tem coisa aqui dentro. E aí eu preciso lidar com essas coisas. É eu que preciso lidar. Então que o Espírito Santo nos dê um pensamento profundo para que a gente encontre as soluções que vêm dele, porque é ele que conhece todas as coisas. E aquele que conhece todas as coisas pode comunicar com o nosso coração. Essa é a coisa mais maravilhosa. E nos ensinar caminhos de paz. E aí vai acontecer como na igreja. Crescimento exponencial. A vida vai, como dizem por aí, romper. Tem gente que gosta de usar essa palavra, né? Vai decolar. Porque a gente entendeu o que está errado. Não adianta a gente ficar procurando num lugar que não é. Quando a gente entender, aí a gente vai conseguir realmente avançar nas nossas coisas. Mas tem que ter humildade, hein? Tem que ser humilde. Eu quero orar com você, meu irmão. Você, no espírito de humildade, eu quero orar com você, que tem conflitos para resolver. Tenho conflitos, pastor, realmente, estou enfrentando coisas na minha vida. Então vamos orar, porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, se o teu coração for um coração humilde e preparado para aprender. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você que entende, sabe, tem reconhecido e tem visto que tem coisas para resolver, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você.